A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, aqui é o presbítero Maurício, para mais um vídeo abençoado, glória a Deus. Estamos aí estudando a revista da CPAD, glória a Deus, uma revista abençoada, onde Deus tem nos abençoado pelo poder e pela glória de Deus, amém? A segunda lição, glória a Deus, estamos aqui, essa revista é uma bênção, lições bíblicas da CPAD, bênção de Deus, primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã, glória a Deus, já temos aqui em uma playlist, a primeira aula, e essa segunda estará entrando junto nessa playlist, então é bênção de Deus, você que já tem aí nos acompanhado, nós temos aqui algumas playlists de estudos, de livro de Marcos, de Mateus, glória a Deus. Se você não nos conhece, muito prazer, aqui é o presbítero Maurício, você está no canal Comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal, um canal de bênção para a sua vida, glória a Deus. E se você já é professor da escola bíblica, gosta de dar aula, bênção de Deus, é um prazer tê-lo aqui e vamos aprender juntos aí para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre a primeira lição, e essa primeira vai falar somos cristãos, amém? Glória a Deus, cristãos. Essa palavra ela tem um sentido muito importante, é pequenos cristos, Então nós somos pequenos cristãos, somos cristãos. Nós temos que ter a nossa fé em Cristo Jesus e declarar, que o Senhor está sobre a nossa casa, sobre a nossa família, trazendo a bênção de Deus, amém? Glória a Deus. Então o tema desta lição é somos cristãos, glória a Deus. O tema da revista diz, em defesa da fé cristã. Hoje nós vamos falar de Paulo, que ele vai enfrentar algumas lutas, após ele deixar ali, aonde ele ministrava a palavra, e ele vai deixar por um pouco de tempo. E quando ele vai ver, existe muitos que estavam contra o evangelho, trazendo um outro evangelho, e agora nós vamos aqui aprender dentro da lição. Ou seja, nós precisamos verdadeiramente lutar por esse evangelho, que verdadeiramente é transformação de vida sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? Glória a Deus, somos cristãos. Esse é o tema da lição, está aqui, em nome de Jesus, somos cristãos. O texto áureo diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então, aqui esse tema, ele é bem sugestivo à defesa daqueles que aceitam a Jesus e agora não precisa de ritos para servir a Deus. É isso que acontecia com o judaísmo, quando veio-se pregando o evangelho. Nós vamos ver que Paulo pregava para os gentios, Pedro pregava para os judeus, e Paulo vai demonstrar que a circuncisão nada era, e a lei precisava ser, sim, respeitada, mas como o judaísmo achava que se não cumprisse a lei de Moisés, não teria salvação, era preciso cumprir os requisitos. E nós vamos passar por tudo isso aqui na lição, mas você vai ver que é muito importante para nós entender isso em nome de Jesus, amém? Por isso aqui diz, que se converteram a Deus, ou seja, aqueles que se converteram, eles queriam colocar sobre eles jugo, para que eles pudessem circuncidar, que eles pudessem cumprir como faziam os religiosos da época. Enquanto Paulo vai dizer, não, é pela graça que nós somos salvos, glória a Deus, não precisa desses ritos, e nós vamos ver aqui como tem alguns que fazem por aí, usando o quipá, usando aí o talit, de uma forma trazendo aí os costumes que são usados aí no judaísmo. Então a gente vai aprender muito dessa palavra nesta aula, amém? Glória a Deus. E aqui em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, é muito bom você ter um papel, uma folha, você anotar, porque diz lá, se converter dos seus maus caminhos, Glória a Deus. É quando Deus dá a palavra a Salomão, dizendo que aqueles que se converter dos seus maus caminhos, então Deus ouvirá do céu, perdoará o seu pecado e sarará a sua terra. Então, quando se convertemos verdadeiramente, converter fala de dar uma volta de 180 graus, Você está em uma direção, se converteu para outra direção. Isso é conversão em Cristo, sabendo que é uma nova vida em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Verdade prática diz assim: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo, ressuscitado, uma pessoal com Cristo ressuscitado.
e não um conjunto de regras e ritos, né? Isso é grande verdade. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Glória a Deus. Deus quer nos aliviar. O meu jugo é leve, né? O meu fardo é suave. Então o Senhor, Ele deixa esta palavra abençoada para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a leitura bíblica em classe, é bom você ler com toda a sua classe, né? Importantíssimo. Nós não vamos ler para ganhar tempo aqui, mas ela está em Gálatas, capítulo 2, né? Gálatas, capítulo 2, do verso 1 ao 9 e o verso 14. Glória a Deus. Que Deus venha nos abençoar, venha abençoar a tua vida, a sua casa, que já estamos aqui em aula. Bênção de Deus. E se você está aqui conosco, glória a Deus, e ainda não é inscrito neste canal, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, é gratuito, glória a Deus, você inscrevendo faz parte do nosso hall de oração, onde estamos orando por todos os inscritos do canal. Temos aqui lives abençoadas também, aonde os irmãos vão ser notificados. Quando você apertar o sino, né, você está aí, apertar todas, você está aí para receber as notificações dos vídeos que nós gravamos aqui e colocamos na plataforma do YouTube. Amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos para a introdução. A introdução diz assim: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campos teológicos e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecoste, uma comunidade judaica, e esses pontos de intervenção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nunca deve se confundir a lei com a graça, né? A graça é favor imerecido, glória a Deus, né? O sacrifício na cruz de Cristo pela minha vida, pela sua vida, é favor, né? Nós recebemos um favor imerecido, não merecíamos, mas Ele pagou o preço por nós, graça, glória a Deus por isso. Nesta lição veremos que em Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostra o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muitas dificuldades de mostrar isso aos judaizantes, né? Aqueles que estavam ali, né, arraizados no judaísmo. Glória a Deus. E nós vamos ver aqui dentro da lição, né, que Pedro e Paulo, né, nós vamos ver que eles queriam que circuncidasse tanto a Barnabé, né, quanto a Tito, da mesma maneira. E nós vamos ver quanto, né, é importante a gente permanecer e lutar pelos propósitos de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Em defesa da fé cristã, nós possamos verdadeiramente falar sobre esta graça, né? Esta graça que é favor imerecido. Glória a Deus. Todos nós estávamos condenados em nossos pecados, mas o Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz, trouxe sobre a nossa vida a paz, a liberdade, muito importante para que nós possamos entender isso, amém? Glória a Deus, sabendo que a igreja nasceu ali em Jerusalém, né? Como diz aqui a introdução, né? E no dia de Pentecoste, Pedro pega a palavra e começa a pregar, e muitos ali se converteram, e alguns que se convertiam, sendo ali gentios, eles queriam que entrasse no rito da religião, né, dos judaísmo. Então é muito importante isso, amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos para a lição. O primeiro ponto, né, que é muito importante, né, prevenindo-se contra, né, a tendência judaizante, né? Isso aqui está lá no Antigo Testamento e a gente vai falar sobre isso, ou no Novo Testamento, perdão, está no Novo Testamento, e a gente vai falar sobre isso aqui, como Paulo teve que enfrentar aí as dificuldades, amém? Glória a Deus. Diz assim: 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém, e essa segunda visita foi por revelação. Isso está em Atos, né, capítulo 11, versículo 27 e 30. Vamos colocar aqui, né, para que os irmãos possam aí acompanhar o verso 27, o 28 e também o 29 e o 30. Né? Essa é a primeira subida do apóstolo Paulo. Não sendo uma convocação pelos apóstolos para apresentação de contas,
não sabemos, não podemos confundir essas visitas de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes, do referindo concílio, pois não há menção dela na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Está em Atos 15, está aqui também, Atos 15, 5. Glória a Deus, nós estamos vendo aqui, glória a Deus, e também o verso 6, glória a Deus, o verso 6 também está aqui, somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Amém? Glória a Deus, aqui é só esclarecer, subindo outra vez a Jerusalém, e quando ele sobe, ele tem a oportunidade de pregar a palavra, mais uma vez, a primeira vez, nós vamos ver que ele vai, social, vai fazer uma assistência social, vai levar um alimento, havia uma grande fome naquela terra, aqui no capítulo 11, nós vamos ver que havia fome, então eles levaram donativos, levaram bênção, para os irmãos, e claro, Paulo, sempre que tinha oportunidade, ele pregava a palavra, e instruía ali os seus irmãos na fé. Glória a Deus, E no capítulo 15, versículos 5 e 6, ele está dando orientação, falando sobre ter cuidado aí, com os costumes e os ritos que não poderiam estar no meio. Agora, aqueles irmãos estavam salvos pela graça, por Cristo Jesus, por esse evangelho que Paulo recebeu no caminho do Damasco, Glória a Deus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Agora você vai padecer pelo meu nome, e como Paulo padeceu, não é verdade? Glória a Deus. Dito isso, vamos para o segundo ponto. Glória a Deus. Objetivos da reunião. Tinha um objetivo ali, para ser cumprido, tinha um objetivo maior, muito importante entender isso, que toda reunião tem um objetivo maior, mas o que nos chama atenção aqui é que foi por uma revelação divina. Glória a Deus, que nós possamos ter isso em nossa mente. Glória a Deus, uma revelação divina. Diz assim, o objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sinodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Agabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia, como lemos, Atos capítulo 11, versículo 27 ao 30. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos, como está em Gálatas 2, 1 e 2. Ele tinha convicção de que recebeu este evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Glória a Deus. Amém? Que nós, como cristãos, possamos estar sempre ouvindo a voz de Deus, sempre ouvindo a voz do Senhor na orientação divina. E importantíssimo isso, entender que o Senhor fala conosco, É cumprindo o ide de Jesus, Mateus capítulo 28, versículo 19, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Por isso é muito importante na nossa vida quando nós fazemos desta maneira, Quando Ananias, recebe de Deus, diz lá em Atos capítulo 9, na conversão de Saulo, Saulo está orando e Deus diz a Ananias, no versículo 15 do capítulo 9 de Atos, dizendo, vai à casa de Judas, à rua direita, porque lá está Saulo, ele está orando. Ele vai dizer assim, Senhor, eu tenho muito ouvido falar desse, mas o Senhor vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Seguir a orientação divina. Glória a Deus. Eu tenho a certeza que os irmãos que estão comigo aqui já ouviram a voz de Deus, já ouviram o Senhor falar desta maneira. Então o apóstolo Paulo, ele sobe por uma revelação divina e que nós possamos estar com esta revelação de Deus em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Por isso, dito isso, vamos para o tópico 3 aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, Isso está em Atos capítulo 4, versículo 36, está aqui, glória a Deus.
O seu nome aparece 3 vezes nesses capítulos. Glória a Deus. Nós vamos ver o verso 1, no verso 9 e no verso 3. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado, né? Conhecemos sobre a circuncisão, né, do Antigo Testamento, mas quando Jesus veio, né, a circuncisão, ela passou a ser no coração, glória a Deus, é quando nós se convertemos ao Senhor Deus. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois a sua mãe era judia. Atos 16:3, né? Glória a Deus, olha a importância, mas Paulo mesmo assim fez para que se cumprisse. No entanto, nesta reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, glória a Deus, e nem por 1 hora, né? Verso 5, isto por 2 razões, isso aqui é muito importante. Tito era grego, e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então isso aqui é muito importante, né? O motivo a qual nós devemos defender a nossa fé, né? Glória a Deus, defender porque nós cremos que é a verdade de Cristo, é a verdade, né? Esta verdade, ela não muda. Glória a Deus, a verdade de Deus, ela permanece para sempre. João, capítulo 17, versículo 17, diz, santificai-vos na verdade, a palavra de Deus, ela é a verdade. E esta verdade que nós temos que lutar, essa verdade, né, com todo afinco, em defesa da fé cristã, nós precisamos conhecer a palavra e defender o Deus desta palavra, amém? Glória a Deus. E também, né, futuramente, glória a Deus, né? O tempo onde Paulo vivia, ele sabia que se não cortasse aquele mal pela raiz, com o futuro daria problemas, né? Problemas gravíssimos. E hoje, na atualidade, nós vivemos também problemas muito similares, né? Muito semelhantes a este. Nós precisamos, então, está aí na luta, na defesa da fé cristã. Aqui a sinopse diz assim: a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então, por isso, Paulo, né, ele vai demonstrar uma forma bem, colocando os seus pontos e não aceitando o que estava sendo dito, porque isso poderia transformar à frente o cristianismo. Amém? Glória a Deus. Dito isso, se esse vídeo até aqui tem sido bênção para a sua vida, compartilhe este vídeo, mande para mais pessoas, se inscreva em nosso canal, né? A tua presença será uma bênção aqui conosco e que Deus te abençoe. Vamos para o próximo tópico, ponto 2, né? O tópico 2 diz, a tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo Paulo, tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido, atônito pela rapidez do desvio deles. Gálatas 1:6. O verbo grego metatiteste é deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, como nós falamos no dia atual, mudar de time, não é? O que o apóstolo emprega nesta passagem era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isto significa também mudança de partido político, filosófico e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos de Gálatas estavam abandonando a fé. Então, olha como, né, a palavra de Deus, ela é muito forte. A palavra do Senhor diz que o abandono da fé chama-se apostasia, abandono consciente da fé.
quando você sabe exatamente que está errado, mas você está indo para o lado oposto. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele ficou espantado quando viu a rapidez que os irmãos, a qual ele tinha ensinado da graça, né, da salvadora de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz. Ele foi o cordeiro, não precisava fazer rituais para ser salvo, mas eles estavam já contaminados, porque muitos que estavam ali no meio, nós já falamos isso na lição passada, vamos repetir mais uma vez, normalmente aqueles que se levantam contra o cristianismo é alguém que já esteve em nosso meio, é alguém que já pregou a palavra, já foi uma bênção, mas agora se tornou maldição, trazendo-se confusão e distorcendo o que a palavra de Deus diz. É muito importante nós sabermos como vencer. E a apostasia, ela é real, o abandono consciente da fé. Por isso nós temos que orar sempre a Deus para que nós possamos permanecer de pé. O ponto 2. Quem eram os judaizantes? No versículo 4. O termo judaizantes vem do verbo grego idazon, viver como judeu, dotar costumes e ritos judaicos. Aparece uma única vez no Novo Testamento, em Gálatas 2,14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior, em Gálatas 1,7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém à igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta, né? Não foram enviados, mas saíram para trazer confusão. Tiago negou formalmente a declaração deles, dizendo que não os havia enviado. Atos 15:24. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Tinha que observar as leis de Moisés, os ritos, como para a salvação. E nós sabemos que a salvação foi nos dada por Cristo Jesus e não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que ele fez, é pela graça do Senhor. Não foi de graça, né? Foi pelo sangue vertido na cruz do Calvário que nós recebemos esta tão grande bênção, e não é para ficarmos presos em nenhum rito, né, para que tenhamos a salvação. Existem muitas pessoas presas em algumas coisas aí, por isso é importante você lutar pela fé cristã e dizer, já foi pago o preço, glória a Deus. Então Paulo estava atento a isso e sabia muito bem, né, que não era desta forma para obter a salvação. A salvação foi nos dada por Cristo Jesus pelo seu sangue vertido na cruz. Glória a Deus. É importantíssimo entender isso. Em Gálatas 3, verso 13 diz, né, que todo aquele que morresse no madeiro era tido como maldito. O nosso Cristo se fez maldito para que nós possamos ser bendito na presença de Deus. Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Ponto 3 do tópico 2. O clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelo judaísmo diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar pela atividade missionária em outras regiões. O judaísmo, chamado de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entrar sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas, né? Então vemos aqui, né, como a gente já tem dito, esses são verdadeiramente os perseguidores, né? Na verdade, eles estão em nosso meio e nós, nos dias atuais, naquele tempo, Paulo também teve essas lutas, né? E como diz Salomão, nada fez novo, né? Nós falamos isso na lição passada.
tudo se repete, né? O que aconteceu na geração passada acontece na nossa e nos dias atuais é o que nós vamos falar na próxima lição. Então é importantíssimo entender, né, que havia inimigos do cristianismo. Há por aí muitos inimigos do cristianismo, né, do verdadeiro evangelho que traz Jesus Cristo como transformador de vida, como Jesus Cristo sendo Senhor, Salvador, né? Então existe muitos aí. Nós precisamos estar constantemente, né, lutando para que os inimigos sejam lançados por terra em nome de Jesus e nós permanecemos firme na fé. Por isso Mateus capítulo 24, versículo de número 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Dito isso, a sinopse do tópico 2 diz: os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo, né? Então, por isso, Paulo, ele vai usar a palavra aí para ir contra esses homens, né, que lutavam aí contra o verdadeiro evangelho. Amém? Glória a Deus. Se até aqui tem sido bênção para você, deixe o seu like, deixe o seu gostei e vamos para o tópico 3 em nome de Jesus. O tópico 3 diz: a tendência judaizante hoje, o mesmo evangelho. Pedro e Paulo pregavam o mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo, ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com a audiência diferente. O compromisso de Paulo era com gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Glória a Deus. Também 2 Timóteo 1, 11. Para pregar aos não-judeus. Glória a Deus. Romanos 11, 13. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem era a mesma. Glória a Deus. Todos nós somos conhecedores, né, que tanto Paulo quanto Pedro pregavam o evangelho, glória a Deus, e o próprio apóstolo Pedro teve uma experiência muito forte em Atos 10, quando, né, o Senhor, ele vai à casa de Cornélio, né, e ele vai ter uma revelação, Deus vai fazer que desce ali um lençol, e nesse lençol havia animais a qual os judeus não podiam comer, porque era impuro, mas Deus vai dizer: não torna impuro o que eu purifiquei. E após ele ter essa revelação, Deus já vai dizer para ele que os homens vão estar ali, ele teria que ir à casa de Cornélio. Chegando lá, ele prega a palavra, os irmãos recebem a palavra, recebem o batismo no Espírito Santo, e então ele vai dizer: agora vejo que para Deus não há acepção de pessoas, glória a Deus, né? Tanto os gentios quanto os judeus, gregos, bárbaros, todos recebem da unção, da presença e da glória de Deus. Então ele tem essa experiência, como Paulo também, da mesma maneira. Então os dois pregavam o mesmo evangelho, amém? O evangelho transformador, e não havia ritos e nem seita, né? Isso é muito importante a gente entender isso. Normalmente, pessoas querem colocar aí algumas coisas que não agradam ao Senhor, algumas coisas que não agradam a Deus, né? Então é muito importante a gente estar ligado espiritualmente aí, trazendo alguns adereços, amém? Alguém, né? Então nós temos que ficar muito ligado, que alguns querem trazer alguns adereços e colocar, né, sobre a igreja, tem que fazer isso, tem que ficar assim, então tem que ter muito cuidado, né, com os ritos e com as seitas que estão aí. Isso que nós vamos falar agora no tópico 2. O perigo da doutrina judaizante, os apóstolos viram em tudo isto dois problemas sérios, né? Quais são os problemas, né? São dois problemas muito sérios que eles viram aqui. Qual é? A liberdade cristã, né, e o rito e as seitas, né? Temos que ter muito cuidado com isso, amém? A ameaça à liberdade cristã e o perigo do cristianismo se tornar uma mera seita judaica, né? Uma mera seita que fazia ali, né, os seus ritos e achava que estava pronto, né? O cristianismo é muito mais do que isso, é transformação de vida,
na presença de Deus através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz pela minha vida, pela sua vida e através do nome do Senhor Jesus que tem todo o poder e transforma a nossa vida. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como cumprimento de obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho, por isso o apóstolo Paulo amaldiçoou, chamado de anátema, que é maldição. Na verdade, quem tem o Espírito vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dispensação do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando a virtude do Espírito. Isso aqui é muito importantíssimo para a nossa vida, glória a Deus, não é? Por que Paulo lutou? Por dois perigos que ocorriam ali. Qual era o perigo? A liberdade cristã e por virar uma mera seita, com uns ritos religiosos e achar que isso estava bom. Não, nós somos transformados. Por isso aqui o comentarista coloca na parte final dizendo é viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne, A carne tem vários vícios e nós vamos lutar todos os dias. É matar um leão por dia, um urso, um gigante, Glória a Deus, e saber que no próximo dia nós vamos ter que lutar com as mesmas lutas, mas temos que lutar todos os dias. Não é um rito que vai te libertar. É claro que quem liberta é o Senhor, quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. É importantíssimo entendermos isso. E agora vamos entrar aqui, no tópico 3, a prática judaizantes atuais, Isso aqui acontece, eu já vi, creio que os irmãos que estão aí me assistindo também, São pessoas que usam isso aqui. Eles são, basicamente, guardar o sábado e observância religiosa do Kaskerut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo. A liturgia da sinagoga, o uso do shofar ou trompa, geralmente feita por chifre de carneiro, e o uso do talit, o manto, xale usado para oração, e o uso do kippar ou solitel, que os judeus religiosos usava sobre a cabeça. Eu já vi, e eu creio que muitos irmãos já têm visto também, isso está acontecendo até no meio religioso. Pessoas que aí usam adereços que são colocados aí, que são usados pelo judaísmo, e dentro da igreja evangélica, dentro do verdadeiro evangelho, São pessoas aí sem conhecimento e que só meros adereços para nós que cremos aí no cristianismo, na palavra de Deus. Os judeus, nós somos cristãos, por isso é importante falar, Nós somos cristãos. Aqui é dividido em duas partes, Importantíssimo, a parte A e a parte B. Vamos lá. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica, isso é normal, para eles. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário e alguém estando circuncidado, fique circuncidado. Então, isso está em 1 Coríntios 7, versículo 18, a parte A. Ou seja, a conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar sua tradição e cultura. Isso é os judeus, o judaísmo. Isso é importante, eles estarem naquilo que eles foram chamados, e nós estarmos naquilo que nós fomos chamados. Por isso a parte B diz, os não-judeus da mesma forma, ou seja, nós não somos judeus, nós somos gentios, e alguém estando incircuncidado, não se circuncide, não precisa desse rito. Isso está em 1 Coríntios 7, 18, a parte B. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro ou não o judeu adotar práticas judaicas na liturgia. O não-judeu, é erro o não-judeu adotar prática judaística na liturgia do dia a dia
para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7:20. Então é muito importante isso, né? Você é cristão. E se você é cristão, você já sabe que você foi salvo pela graça de Deus e não precisa desses ritos, como a gente vê aí acontecendo. Então, para lutar a defesa da fé cristã, você precisa entender que tudo isso que algumas pessoas têm feito aí, né, é muito fácil você chegar aí na rede social ou até mesmo na sua localidade, ver alguém usando desses adereços que nós falamos aqui ou fazendo esses tipos de práticas, mas isso é totalmente errado. O apóstolo Paulo, no seu tempo, lutou contra isso e nós, no nosso tempo, nós também temos que lutar contra isso. O evangelho, ele é transformador e nós vamos entrar aqui na nossa conclusão,